Hoje de manhã nós conversamos a respeito desse assunto, de estarmos no mundo e não sermos do mundo. E você sabe que esse é o grande conflito que a Igreja de Cristo enfrenta, porque a Igreja de Cristo, de um modo geral, ela caminhou esses anos todos muito superficialmente no que diz respeito à palavra de Deus. Muito superficialmente. A Igreja de Cristo ao longo dos anos, e hoje mesmo, é só você olhar para a televisão, é só prosperidade, ou expulsar demônio, ou cura de doentes. Não que expulsar demônios, cura de doentes, de enfermos e prosperidade não sejam coisas pertinentes a ela. Mas ela é maior do que isso. Cristo não veio por isso, para isso. Cristo veio por algo muito superior, muito mais sublime. Ele veio pagar o preço do resgate da nossa alma aprisionada por Satanás. Visto que nossos pais na fé, Adão e Eva, pecaram no Éden e nascemos no pecado. E quem nasce no pecado está morto, né? Ele veio por algo muito maior. Mas a reboque disso, todas as bênçãos que estão descritas nesse livro, e são milhares delas, nos pertencem. Então você veja que a bênção da salvação em Cristo, ela foi potencializada. Todas as bênçãos em Cristo nos pertencem. Mas nós temos que saber qual é o nosso verdadeiro lugar. E o nosso lugar verdadeiro não é neste mundo, embora estejamos neste mundo. Nós temos que aprender a diferenciação entre corpo, alma e espírito. Eu sou um espírito, você é um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Mas como Jesus disse para Tomé, que ele só acreditou porque viu. Esse é o nosso grande problema. Nós temos muitos problemas, inclusive as religiões múltiplas que existem no mundo têm esse problema. Se elas não puderem ver alguma coisa pendurada na parede ou no pescoço, elas não conseguem acreditar. E no entanto o nosso Deus é espírito. E espírito não dá para ver, gente. Se vê, corre que é demônio, é fantasma, é qualquer coisa parecida. Se expulsa em nome de Jesus. Mas nós somos muito guiados pelos olhos e por isso nos perdemos no nosso posicionamento. Nós não entendemos em que mundo nós somos. E literalmente, gente, nós não somos mais deste mundo. Desde o dia que Jesus entrou na sua vida, e Jesus entrou na sua vida? A partir desse momento você se tornou um ser literalmente sobrenatural com esse entendimento, ou pelo menos deveria ter. Está aqui, mas posicionalmente você não está mais aqui. E um dia, para todos sempre, reinará com Cristo. Posicionalmente, nós estamos lá, ao lado do Pai. Mas por que nós estamos aqui? Jesus pode estar aqui, nós damos legalidade. São duas mãos. Ele nos dá legalidade de estar lá, e nós damos legalidade a Ele de estar aqui. Isso realmente é maravilhoso. É uma coisa que, se você procurar o conhecimento através das Escrituras, principalmente quando você ler Efésios e Colossenses, principalmente essas duas cartas, você sempre terá um entendimento mais profundo. Por isso que a gente procura sempre, volta e meia, estar pregando essas coisas para vocês entenderem que você não tem que estar na bronca com você, porque você não é aquilo que está projetado no espelho. Porque eu sou orelhudo, eu sou narigudo, eu não tenho cabelo, eu sou barrigudo, eu sou baixinho, eu sou alto, tudo mais. Você não é. Quem é o teu corpo? E esse corpo é passageiro, esse corpo é desse mundo. E porque é desse mundo, aqui nesse mundo ele vai ficar. Lá no Santa Cândida, no Iguaçu, no Jardim da Saudade. Esse é o lugar disso aí. Mas o lugar daquilo que está dentro disso aí é na glória com Cristo Jesus o Senhor. E esse dia está muito próximo. Esse dia está realmente muito próximo. Então precisamos entender que esse tempo de vida aqui é uma vida peregrina. Somos intrusos, estrangeiros nesse mundo agora.
Por isso, tanta oposição. Porque se o mundo jaz no maligno, e o Deus desse mundo é o diabo, conforme está escrito, nós somos uns estrupícios para o diabo aqui. Não é? Nós somos umas pedras no sapato dele, se é que ele usa sapato. Não é? Então nós temos que nos posicionarmos bem, administrarmos esse tipo de coisa e aproveitarmos o melhor dessa vida, porque a palavra de Deus diz que se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra aqui. Mas isso você vai conseguir através, não da guerra, muito pelo contrário, da obediência. Como agora há pouco nós vimos aqui, a obediência no dízimo, na oferta, na oração, na consagração, na santa ceia, na frequência à igreja, na comunhão com os seus irmãos. E parar de chorar, se lamentar. Porque você não vai encontrar moleza nesse mundo jamais. Você não vai encontrar facilidades nesse mundo jamais. A não ser que você venda a sua alma. Aí por algum tempo, aparentemente, como você vê alguns casos por aí, né? Aparentemente você vai ter tudo, mas vai perceber então que quando você pensar que tem tudo, aí é que você não tem nada mesmo. Porque aí a conta bancária está cheia, mas o travesseiro se torna um inimigo todas as noites. A vida, de um modo geral, se torna uma inimiga. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos entender que somos nascidos de novo. Não somos mais o que éramos. E que nos perdoem, inclusive, o pessoal que nos vê na televisão, não somos iguais ao mundo lá fora. Nós somos diferentes. É por isso que tanta gente não gosta de nós e não sabe por que não gosta. Mas não é a pessoa que não gosta, é quem está nela que não gosta daquele que está em nós. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí dá raiva mesmo, né? Então se alegre nessas coisas, entenda essas coisas e cresça em todas essas coisas. E porque você é nascido de Deus, sabe o que acontece? Você vence o mundo. Você vence o mundo. Mas vence o mundo por quê? Como é que você conquista esta vitória? É o que está escrito em 1 João 5,4. Um pouquinho mais na frente, não é? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Eu não falei crendice, eu não falei superstição, e eu não falei fé natural. Eu falei da fé que é dom de Deus e que só é desenvolvida no nosso ser quando nós ouvimos a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não significa ligar a televisão, ouvir a igreja. É ouvir a voz de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação pura. Você não precisa sair correndo para cima e para baixo. Quem sai correndo para cima e para baixo através da revelação é crente preguiçoso. Porque a revelação está aqui. Quem escreveu esse livro foram homens, claro. Mas quem os inspirou foi o Espírito Santo de Deus. O Brasil hoje está assistindo, esse ano especialmente, assistiu muitos filmes espíritas. Esse último, não sei como é que chama, nossa luz não sei do que, ainda pior é que fale luz, mas tá bom. Na verdade ele foi feito em cima de um livro psicografado por Chico Xavier. Não preciso dizer para vocês quem escreveu, portanto, né? Quem inspirou, melhor dizendo. Quem escreveu foi o Chico Xavier, quem inspirou foi outro. Esse livro, muito pelo contrário, foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas assistem o filme, e vê de novo, e na internet, e compra o DVD e tudo mais, e a sua fé no Espiritismo cresce, por quê? Porque estão vendo aquilo. Aquilo está falando ao seu espírito. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus, através da Bíblia Sagrada, fale ao nosso espírito, aí sim, a fé verdadeira, não a crendice, a fé sobrenatural, que faz as coisas acontecerem, ela realmente está latente, está viva dentro de cada um de nós. E embora eu esteja neste mundo, nós temos que entender isso.
não pertenço mais a este mundo. Eu sou de Deus. Diga, eu sou de Deus. Não me convenceu. Por que você tem duvidado disso? Na hora da dor, dói o dente, você já duvida. Dói o dente, vai no dentista. Vai querer que Jesus obture o dente também agora? Acabou a gasolina do carro? Vai no posto. Ou vai parar e pedir um milagre de transformação de coisa nenhuma em gasolina? Ah, não cansa Deus, vai. Seja prático, seja objetivo, né? Sou de Deus, a minha cidadania está no céu, e enquanto eu viver nesse mundo, tenho habitando em mim aquele que é maior. E maior é aquele que está em mim, está em você, do que aquele que está no mundo. E isso é verdadeiro. Só não tem sido porque não temos crido tanto quanto deveríamos acreditar e colocado em prática, dizendo a palavra. Porque tudo foi feito pela palavra, através da palavra. O mundo foi feito pela palavra. Deus disse e a coisa aconteceu. Esse Deus habita em você. Se você disser, as coisas vão acontecer, desde que você seja obediente. Porque a obediência é que nos garante a autoridade. É a obediência que nos garante a autoridade. E quem é que está no mundo, gente? Lamentavelmente, acreditem ou não acreditem, digam que isso é coisa dos crentes ou não digam, a verdade é essa: quem está no mundo é o diabo. Ele é chamado de o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4:5. O Deus deste mundo. O que é que está no mundo, gente? Aquela única coisa que pode nos vencer, que pode derrotar a igreja, que pode derrotar um pregador, que pode derrotar um cristão, uma cristã, destruir uma família. Não são os demônios, não é magia negra, não é feitiçaria, não é satanismo, não é nem o capeta, porque esse já foi vencido, já está vencido. O que é que está no mundo que pode nos vencer e derrotar? O pecado. O pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que cria um muro de divisão. Mas eu tenho que entender sempre que aquele que está em mim é maior do que o pecado. Aquele que é maior venceu o pecado naquela cruz. E eu preciso estar firme nele. O que mais tem no mundo? Doença. E bota doença nisso. E acredite, ela não provém de Deus. Ela não vem do céu. Lá em cima não tem enfermidade. Quando chegarmos lá, veremos que não há lágrima, não há choro, não há doença, não há nada de mal, de maligno ali. Por isso Jesus veio e no seu corpo levou sobre si todas as dores de cada um de nós da humanidade, levou todas as nossas enfermidades. Para isso ele veio também pagar o preço. A doença, gente, pertence a este mundo, porque esse corpo pertence a este mundo. E nós muitas vezes pecamos, como eu disse para alguém hoje, né? Alguém que de manhã me disse: estou liberto, depois de tantos anos estou liberto. Não interessa do que, né? E eu disse: pois é, irmão, você recorreu a Deus e Deus te perdoou. Só que tem o seguinte, meu irmão, o teu corpo não vai perdoar. O pecado que cometemos contra esse corpo vai nos cobrar. E nós não entendemos muitas coisas, né? Por isso, você tem uma responsabilidade muito grande com esse corpo aí. Muito grande. Porque foi Deus que te deu isso para ser não favela do diabo, mas templo do Espírito Santo. E não temos tratado muitas vezes dele como deveria ser. Mas quando a doença quiser bater a nossa porta, e ela não tem essa autoridade, ela não tem esse direito, aquele que é maior e que está dentro de mim, ele também é o Senhor que me sara, que nos sara, é Jeová Rafá. Então, para cada coisa que tem no mundo, Deus está ao nosso lado para que aquilo seja vencido. Jesus disse:
No mundo tereis aflições. E o que mais tem no mundo? Meu Deus do céu, que mundo de aflições, de circunstâncias contrárias, coisas que parecem ser impossíveis de serem superadas. Mas quando nós temos enfrentado essas coisas, e todos nós enfrentamos esses momentos difíceis, né? Quando enfrentamos tais coisas, temos que simplesmente nos lembrar, não nos apavorar, não falar bobagem, não tomar atitude precipitada. Temos que nos lembrar de quem está dentro de nós e o que a Bíblia diz. Na verdade, nem sequer tenho necessidade de orar a respeito desse tipo de coisa, porque eu sei o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que eu vou ter aflições nesse mundo, mas que eu não devo me preocupar, porque aquele que está em mim já venceu o mundo. Eu tenho que me lembrar que ele diz: Rogério, Igreja de Cristo em Campo Comprido, vocês vão passar por momentos difíceis, por aflições. Mas quando você passar, como pregamos recentemente, quando você passar pela água, você não vai afundar, o rio não vai te submergir, e se passar pelo fogo não vai se queimar. Por quê? Não é porque eu vou te livrar de passar, vou impedir que você passe por isso. Você vai passar, mas eu vou passar junto. Eu vou estar com você, como lembramos bem hoje de manhã, um caso clássico, né? Aqueles 3 jovens hebreus presos na Babilônia, por trairagem, politicagem, ciumeira e inveja, sempre a mesma coisa, né? Aqueles 3 foram condenados a serem jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Gente, olha aqui, dá para ver daí uma manchinha na minha mão? Um pinguinho de gordura quente aqui, fez uma bolha aqui, está me incomodando uma semana. Amarraram os 3 com cordas, abriram a boca daquele inferno e jogaram os 3 lá dentro. Não negaram a sua fé, até foram muito atrevidos, disseram ao rei: olha, se Deus livrar, livrou, se não livrar, não livrou, só uma coisa é certa, não vamos negá-lo. Nossa vida está nas mãos dele. Se ele quiser que a gente morra, nós morre. Se ele não quiser, nós não morre, como diz o rapaz lá de Brasília, né? Resultado, nessa confiança, os que jogaram os 3 lá dentro, caíram, até brinquei de manhã aqui, torradinhos no chão, parecendo o torresminho que eu comprei ontem na estrada, e que eu já comi a metade lá em casa. Cara, assim, engruvinhado. Engruvinhado é bom, né? E o que se queimou? Queimou apenas aquilo que os prendia, as cordas. Por quê? Porque o próprio rei testemunhou. Mas o que é isso? Não jogamos 3 lá dentro? Mas eu estou vendo 4. Não é que o 4º chegou depois, porque se ele chegasse depois, eles tinham virado torresmo mesmo. É que o 4º, que na verdade não é o 4º como a gente fala, era o primeiro. Ele já estava lá dentro esperando os seus. Eu não prometi? Vão passar pelo fogo? Quando vocês passassem, eu não estaria com vocês? Estou aqui. Vai queimar a corda, mas um fio de cabelo sequer de vocês vai se queimar. Meu Deus, me ajude a crer nisso de verdade. Porque esta é a verdade para aqueles que confiam em Deus, gente. Essa é a verdade para aqueles que confiam em Deus. Então, nessas situações de aflições, de perseguições, de traições, ingratidões, meu Deus, como a gente, né, passa por esses momentos, né? Vocês já perceberam? Quem mais você ajuda, mais te enfia o punhal nas costas, mais é ingrato com você. Meu Deus do céu, eu sou sorteado, parece. Mas tudo bem, deixa para lá. Tudo bem, continuo fazendo bem sem olhar a quem, até porque o que eu estou fazendo para Ele, sempre, e que é o que você também deve fazer. Mas quando estamos diante desse problema, quando Satanás se apresenta diante de nós, através da figura de lutas, traições, ingratidões, puxação de tapete, doenças, aflições múltiplas,
problemas que parecem insuperáveis, diga para ele, ô seu encardido, você sabe muito bem que aquele que está em mim é maior do que você. Você sabe muito bem que aquele que está em mim já te venceu, já pisou a cabeça do teu chefe, que também é atrevimento muito querer falar com o próprio coisa, né? Que está para esse mundo aí, essa capetadinha toda aí, que vem atormentar. Ai, como eu gosto, sempre gostei de fazer isso. Ô capeta, vai arder na tua cabeça a mesma cicatriz que Jesus fez na cabeça do teu chefe. Eles ficam muito doidos, porque é verdade. Então a gente tem que dizer, olha, se eu não conseguir passar por cima de você, eu vou passar ao teu redor. Se eu não conseguir caminhar ao teu redor, eu vou passar por baixo. E se eu não conseguir abrir caminho por baixo, eu vou passar pelo meio de você, diabo. Mas eu vou passar em nome de Jesus. Eu vou sair dessa. Eu vou vencer mais essa. Porque aquele que é maior está em mim. E você já está derrotado. Não tenho que lutar com você. Você não merece uma briga. Porque ele já foi vencido numa luta memorável que nós conhecemos muito bem nas Escrituras. Ele já foi vencido. Nossa luta é apenas contra o nosso maior inimigo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um inimigo. Lasqueira de inimigo. Chama-se Rogério Amorim. Esse é o meu maior inimigo. E ele me puxa para lá. E eu puxo ele para cá. Só eu, né? Só eu. Mas a verdade, gente, é que sendo novas criaturas, todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Quer ver uma coisa? Abra lá em Efésios. Eu gosto desse texto. Vocês já me viram abrir essa palavra inúmeras vezes, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Que eu sempre costumo dizer que se todo o evangelho fosse só Efésios, já estava bom. Olha do verso 20 em diante. Olha o 19. O pior é que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem sentenças que o ponto final, gente do céu, eu nunca vi sentenças tão longas, da meia página. Uma única sentença, não é? Só dando uma descansada nas vírgulas, que o ponto final parece que nunca chega. Então vamos pegar aqui em qualquer altura, verso 19. E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, a operação da força do seu poder, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo, ele é o cabeça, e todas essas forças malignas derrotadas por ele, foram colocadas debaixo dos nossos pés. E nós temos que entender essas coisas. Já que somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos que entender isso pela palavra de Deus, que terminou-se o domínio do diabo sobre nós. Acabou o medo. Acabou a escravidão nas mãos dele. Jesus é o Senhor e cabeça desse novo corpo, a igreja. Jesus é o Senhor. A totalidade do corpo dos crentes, né? Dos evangélicos, de todos aqueles que são cristãos, das mais diferentes linhas, né? Todos os nascidos de novo são novas criaturas em Cristo Jesus. E além disso, cada um de nós, está escrito aqui, é individualmente uma nova criatura também, porque todos nós somos membros daquele corpo. Gente, o inimigo não tem mais direito de dominar o corpo de Cristo. Na verdade, o inimigo nunca teve direito de dominar o corpo de Cristo, e nenhum direito de nos dominar individualmente. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós. Essa é a linha a ser seguida, né? Cristo é o cabeça do corpo. É Ele que deve governar e dominar o corpo de Cristo. A minha vida, a sua vida, essa igreja como um todo. O inimigo perdeu o seu domínio sobre o nosso espírito. Perdeu o seu domínio sobre o nosso corpo. Perdeu o seu domínio sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade, sobre as nossas finanças, sobre todas as circunstâncias da nossa vida, porque Deus tem posto todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Temos que assumir esta condição, entendermos essas coisas, e essas coisas só vamos entender ouvindo mais da palavra de Deus. Só vamos entender lendo a palavra de Deus. Mais do que lendo, meditando sem pressa na palavra de Deus. Frequentando uma escola bíblica dominical. Frequentando um instituto teológico. Nós temos aqui na igreja o melhor instituto teológico quadrangular. 3 anos. Você escolhe a aula de manhã, de tarde ou de noite. Está encerrando o ano, mês que vem temos formatura aqui, em fevereiro recomeçam as aulas. Meu Deus, seja um aluno do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Aulas às segundas, quartas e sextas. Seja um aluno, cresça no conhecimento da palavra e seja um crente invencível em nome de Jesus. Se você tem uma formação já secundária, de 2º grau, torne-se um bacharel em teologia. Faça parte da nossa faculdade, aprendendo mais da palavra de Deus, não para ser bacharel, mas para ser um homem, uma mulher, fundamentado na palavra de Deus e, portanto, detentor de uma fé invencível. Compre bons livros, como esses que estão à venda ali. Não compra livro xarope, água com açúcar, testemunho, isso, aquilo e tudo mais. Compra coisa consistente, que te leve à profundidade da palavra de Deus. Vamos deixar de ser superficiais no conhecimento de Deus. E então deixaremos de ser superficiais no que diz respeito a sermos felizes, mais do que vencedores, prósperos em todas as coisas, porque a vontade de Deus é que você tenha saúde. É que você seja feliz e bem-aventurado. Que em você a tua descendência seja feliz e bem-aventurada. E que todos sejam prósperos. Esta é a vontade de Deus. Portanto, precisamos conhecer a vontade de Deus. Quero que vocês saibam, e toda a população de Campo Largo, que na rua Oswaldo Cruz, número 500, bem no centro da cidade, atrás do estádio do Internacional, está lá minha filha, pastora Ana Paula Amorim, meu genro, Almir de Paula, realizando um trabalho magnífico. Em tão pouquinho tempo, nesse instante, aquela igrejinha já está lotada para a glória de Deus em cultos memoráveis.